Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Matheus Ferreira Bezerra, coordenador do projeto Reflexões Contemporâneas de Direito sobre Direito e Justiça, que ocorre todos os anos. E hoje nós estamos trazendo aqui uma convidada mais que especial, professora Ana Tereza Meirelles, doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professora da UNEB, professora de curso de pós-graduação na Faculdade Baiana de Direito, na UFSAL. A professora vai falar sobre o direito médico e a bioética, vai discutir sobre autonomia e vulnerabilidade dessa relação médico-paciente. É uma palestrante aqui brilhante, conhece muito do tema, da área, é uma referência nessa área, e eu tenho a honra aqui de trazê-la para falar um pouco desse tema para todos aqui, para a comunidade do UNEB, todos interessados, a você que nos assiste nesse momento, certo? Professora Ana Tereza, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda, pode começar a sua fala, fique à vontade. Matheus, eu que agradeço, né? Nós somos colegas de mestrado, tenho lembranças muito boas, somos colegas de UNEB, então, sobretudo, o agradecimento é meu, é um momento muito feliz em poder contribuir, né, com o projeto da Universidade do Estado da Bahia, no qual eu também sou professora. Queria deixar também um salve aos alunos, os alunos do curso lá do campus de Valença, né, e, sobretudo, dizer da importância desses projetos de extensão, né, projeto de pesquisa, projeto de extensão, são atividades que saem da ideia do ensino e que extrapolam a sala de aula. Então, a gente sempre, como docente, tem a consciência do quanto é relevante tomar essas iniciativas e trazer essas outras alternativas para os nossos alunos. Então, Matheus, muito obrigada pelo convite. Eu vim falar com vocês hoje a respeito de um assunto que eu gosto muito, né, é um assunto que reflete a linha do que eu venho pesquisando aí ao longo da minha vida acadêmica, que seria, né, fazer uma reflexão a respeito da autonomia e da vulnerabilidade no âmbito da relação médico-paciente, contextualizando esses dois elementos em uma outra área, né, uma área que está cada vez mais crescendo, cada vez mais ascendendo à ciência, que é o direito médico, né, usando os conhecimentos que a gente já sabe que são pretéritos, que é a própria bioética, que é, né, uma área que vem também já sendo construída e dialogada há um tempo, e sedimentando esses conhecimentos na área do direito médico, que se comporta como uma área que está aí ascendendo, né, dentro do direito. Então, a primeira reflexão que eu acho que a gente pode pensar, né, para falar de autonomia e de vulnerabilidade, é assumir como pressuposto a relevância do aprofundamento da bioética, que é, na verdade, um vetor que sustenta o direito médico, né? Então, a gente não pode pensar na ideia da construção do direito, ou seja, né, nos pressupostos da relação médico-paciente, e interpretar corretamente uma relação de saúde, considerando o direito, que não tenha sido pela ideia da bioética, porque quem dá para a gente esse alicerce é o aprofundamento que vem da bioética, né, nas suas múltiplas matrizes, na sua concepção enquanto uma área que estuda e extrapola o ramo do direito, porque a bioética ela antecede, né, ela está anterior à discussão jurídica. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que compreender como elemento pressuposto que, quando se interpreta e se estuda autonomia e vulnerabilidade na relação médico-paciente, a gente usa e deve partir de elementos que estão na bioética, né? A bioética, seja em sua matriz principialista, que é a matriz mais expressiva, né, a nível de estudo, ou em suas outras matrizes, em suas outras vertentes, como, por exemplo, hoje a bioética que é estudada nas declarações internacionais. A gente tem, né, hoje uma importância muito grande em compreender o conteúdo da bioética a partir dos documentos internacionais. Então, feita essa observação, eu gostaria muito, Matheus, de partir de uma reflexão considerando o contexto da atualidade, né? Ou seja, o que a gente vive hoje, que é o contexto pandêmico. Eu acho que a gente pode pensar em fazer uma reflexão sobre autonomia e vulnerabilidade a partir de um paradigma da atualidade, né? Nesse contexto que a gente vive hoje, várias coisas nos mostram e caminham para a gente chegar a essa conclusão de que a forma com que a gente concebia a relação da medicina com o direito mudou um pouco,
né? E por que eu estou dizendo isso? Porque antes, a gente estava diante sempre da seguinte ordem. Primeiro, a medicina e a ciência, né, na área da medicina, descobria, regulamentava, dizia que era possível, e isso se tornava uma realidade para que depois o direito passasse a exercer uma disciplina normativa. Era assim, na grande maioria das vezes. Agora, né, o descortinado contexto pandêmico fez com que o inverso acontecesse. Eu já vinha conversando sobre isso há um tempo. A gente hoje tem poucas respostas da medicina no que tange à doença, no que tange a protocolos terapêuticos eficazes, e ainda assim a gente teve que ter, por conta desse fundamento, que é, por exemplo, o coronavírus, o Covid-19, a gente teve que ter uma participação efetiva do direito, que foi chamado cada vez mais a regulamentar, a disciplinar e a criar normas, né? Então, eu parto hoje da avaliação do que pode ser concebido como autonomia e vulnerabilidade na relação médico-paciente, desse contexto de que, independentemente da gente ter qualquer resposta segura da medicina em relação à pandemia, é possível perceber, né, que o direito foi e vem sendo cada vez mais demandado na área jurídica para regulamentar os problemas decorrentes da relação médico-paciente na pandemia ou não, né? Os problemas decorrentes das relações em saúde, que envolvem, por exemplo, cobertura de procedimentos, planos de saúde, né, emergência e urgência, e outras coisas que estão aí latentes nessa seara, e que se projetaram e se descortinaram cada vez mais, com muita evidência, com muita clareza, no contexto da pandemia. Então, muitas vezes, alguns alunos conversam comigo e falam, professora, eu não imaginei o quanto a regulamentação das questões de saúde, né, da relação médico-paciente, as resoluções do Conselho Federal de Medicina, as legislações que versam sobre plano de saúde, etc., fossem tão importantes no contexto da pandemia. Sim, né? A gente, então, tem essa dimensão de que muitas coisas que a gente ouve, muitos fatos que são noticiados, estão perpassando por essa perspectiva da discussão que envolve até onde vai a autonomia do paciente, até onde vai a autonomia do médico, e quando o médico tem que prestar atenção, por exemplo, na ideia de vulnerabilidade, que é perceber a condição de vulnerabilidade, acentuada ainda por uma outra questão que eu quero aprofundar um pouco mais, que é a evidente, clara e irrefutável vulnerabilidade dos profissionais de saúde, né? Médicos, enfermeiros e todas as pessoas que trabalham, técnicos, fisioterapeutas, todas as pessoas que trabalham na saúde hoje são visivelmente vulneráveis dentro dessa concepção que a gente está tendo aí de relação, né, relações de saúde em geral no contexto pandêmico. Então, pensar na ideia, né, da relação médico-paciente, invocando autonomia e vulnerabilidade como elementos fundamentais, vai ter que perpassar, demanda uma reflexão sobre qual é o verdadeiro papel do direito. Então, Matheus, o papel do direito, né, se a gente for pensar na reflexão sobre cabe ao direito fazer o quê, né, cabe à ciência jurídica partir de uma análise minuciosa para entender até onde vai os limites, né, de exercício, por exemplo, da autonomia dos sujeitos envolvidos, cabe ao direito identificar os potenciais de vulnerabilidade. Sim, mas o problema é que essa é uma tarefa muito difícil, né? A tarefa de identificar vulnerabilidades, por exemplo, ela agrega um coeficiente de subjetividade muito grande. E hoje, o que a gente consegue perceber é, dentro da relação médico-paciente, né, muitas vezes, a obtenção dos consentimentos, ou seja, né, das autorizações, a assinatura dos termos, que são os documentos referentes àquela relação em si, elas são feitas de acordo com a proposta pragmática do direito, que é mediante a aferição de capacidade. Então, se uma pessoa é considerada juridicamente capaz, ela automaticamente teria a condição de assumir, né, e assinar um termo de consentimento para autorizar um procedimento ou de dar ciência a respeito de uma informação. Só que o grande problema está aí, né? Muitas vezes, e isso é uma coisa que a gente percebe que é um problema para a área jurídica, quando a gente faz um estudo aprofundado da ideia de autonomia, o direito associa imediatamente, na pragmática, autonomia com capacidade, né? Então, há uma imediata associação de achar que todas as pessoas capazes são autônomas, quando na verdade não são.
Então, o ponto principal da relação médico-paciente hoje tem sido a gente pensar que é necessário compreender que o tratamento que o direito, que a ciência jurídica, por exemplo, através da teoria das incapacidades, dá a ideia de capacidade, não é suficiente para resolver os problemas da autonomia, né? Porque eu posso ser uma pessoa capaz, porém não autônoma. E eu posso ser uma pessoa capaz, porém não autônoma, por vários fatores que são subjetivos à minha experiência, à minha vida. E o que a gente percebe na relação médico-paciente, muitas vezes, é a necessidade da obtenção, por exemplo, dos consentimentos, e aí os médicos não estão errados nesse ponto, não estão errados, né, nessa perspectiva, nem os profissionais de saúde em geral, mas o próprio direito precisa fazer uma reflexão sobre o processo de obtenção de consentimento, o que é o processo e como é esse processo de maneira adequada, né? E esse processo de obtenção, ele tem que passar por uma reflexão sobre a ideia de autonomia versus capacidade. Por quê? Porque, pragmaticamente, é fácil resolver um consentimento pela capacidade. É muito simples, né? Aferir se uma pessoa tem condição exatamente, se ela tem, se ela preenche os requisitos de capacidade, se ela deve ser encarada como incapaz ou não. Só que quando a gente vai compreender que essa pessoa, muitas vezes, apesar de ser considerada capaz por um critério puramente etário, né, da ordem jurídica, ela não é uma pessoa autônoma, porque ela não tem ações autônomas, né? Ela não tem informação o suficiente, ela não tem compreensão para colher uma informação, ela não tem entendimento. Muitas vezes ela vem viciada por elementos que compõem o seu projeto existencial, a sua vida, né, a sua história, e isso vai terminar gerando consequências no próprio processo de compreensão e informação dentro da relação médico-paciente. Então, hoje, Matheus, o que a gente consegue perceber muitas vezes é que as próprias demandas judiciais, né, que podem envolver as relações entre médicos e pacientes, podem partir de equívocos relacionados à ideia de autonomia, né, ou seja, uma informação não ministrada adequadamente, não concedida e, consequentemente, também não compreendida. Porque o grande problema da informação não tem sido nem só a ideia do informar, né, mas tem sido também a ideia do compreender. A ideia do compreender é uma ideia difícil, né, e a gente muitas vezes não se preocupa com ser compreendido. É como na sala de aula, a gente como professor tem que se preocupar com a compreensão, né, eu estou sendo compreendido. Claro que essa é uma dimensão extremamente subjetiva, e que é difícil da gente conseguir normatizar, de conseguir disciplinar, mas é uma preocupação importante, né? Eu acho que a gente muda muito esse paradigma nos dias de hoje, porque existem muitos profissionais com posturas éticas muito adequadas em relação à preocupação com a compreensão do paciente. O paciente compreende as consequências de uma cirurgia, de fazê-la e de não fazê-la, compreende as consequências do uso de uma medicação, por exemplo, né? Compreende em que constitui o seu diagnóstico e o seu prognóstico, por exemplo, né? Então, são uma série de situações dentro da relação médico-paciente que precisam de reflexão e que, com certeza, nos mostra, no contexto, por exemplo, da pandemia, né, diante de uma doença que ainda simboliza uma esfera desconhecida pela ciência, né, a sua potencialidade de contaminação, né, de agravamento, associada à ideia de comorbidade em parte, porque agora a gente já tem, né, não necessariamente a comorbidade como fator determinante. Então, tudo isso nos leva a crer do quanto a relação médico-paciente tem elementos extremamente subjetivos e que vão precisar de uma avaliação pontual, vão precisar de uma avaliação, né, casuística. Isso vai depender muito do quê? Da ideia de autonomia que está, na verdade, associada à condição de vulnerabilidade, né? E aí, para a gente entender a vulnerabilidade como sendo, né, uma categoria jurídica, e eu costumo dizer muito isso, Matheus, o direito, ele não trata a vulnerabilidade como uma categoria jurídica, né? Ele não se preocupa em legislar, pelo menos de maneira um pouco mais clara, a respeito do que é vulnerabilidade, né, quais são as formas, o que acontece com a vulnerabilidade na lei. A gente percebe que ela é tratada muito de acordo com a natureza da legislação, né? Então, se tem
Código de Defesa do Consumidor, porque se concebe o consumidor como vulnerável. Estatuto do Idoso, porque se concebe o idoso como vulnerável. Mas a gente não trabalha no direito os fundamentos da categoria de vulnerabilidade, né? Porque essa vulnerabilidade, ela precisa se comportar, na verdade, ela precisa ser estudada a partir de várias dimensões. Existem muitas dimensões de vulnerabilidade. A gente só consegue, na verdade, entender isso com um pouco mais de profundidade quando a gente vai para a bioética e vai entender, né, que na proposta da bioética a vulnerabilidade é estudada em várias escalas, em vários momentos, de várias formas, de vários contextos. E o que eu acho interessante, Matheus, nessa ideia, é que a gente compreenda que elementos subjetivos, como a vulnerabilidade e a autonomia, apesar de representarem um desafio para a norma jurídica, né, são elementos que precisam ser tratados de maneira um pouco mais esclarecedora e não de maneira generalista, né, eu vou tratar a vulnerabilidade apenas como uma lei voltada para pessoas que tenham essas características. Não, eu preciso entender, aquela pessoa, naquela relação, ela pode ser mais vulnerável que outra pessoa que a priori tem a mesma característica que ela, né, por quê? Porque ela pode não compreender, ela pode ter vulnerabilidades sociais, econômicas, profissionais, pessoais, por exemplo, né, então, existem categorias de vulnerabilidades que se sobrepõem, muitas vezes. Tem uma professora que eu gosto muito, chamada Florência Luna, que ela vai trazer uma reflexão interessante, né, sobre a preocupação em se interpretar a ideia de vulnerabilidade, porque, ao mesmo tempo em que a gente sabe que a vulnerabilidade, ela pode simbolizar, né, um elemento capaz de justificar uma intervenção paternalista que anule ou afaste a autonomia, a gente também tem que pensar que ela não pode simbolizar esse elemento, que é necessário entender a vulnerabilidade a partir da necessidade de manter o coeficiente de autonomia dos sujeitos, né? Então, por isso, retomando o que eu falei anteriormente, a vulnerabilidade e a autonomia, ao mesmo tempo, elas vão simbolizar um desafio importante para o direito, porque, ao mesmo tempo em que eu preciso proteger o vulnerável, eu não posso anular a sua prerrogativa de autonomia. Então, chegar à conclusão, né, sobre se uma pessoa é vulnerável, retirando a sua autonomia, ou o contrário, né, permitir que ela exerça em totalidade uma autonomia ao arrepio da sua condição de vulnerabilidade, simboliza um verdadeiro desafio para o direito. E a gente vê isso com muita nitidez, com muita clareza, no âmbito das relações de saúde, em geral, né? A ideia dos sujeitos que precisam ser concebidos como autônomos, mas que, por vezes, estão em condição de vulnerabilidade. Dentro da relação médico-paciente, Matheus, a gente percebe, né, que o paciente, ele sempre foi concebido historicamente na condição de vulnerável. E a gente sabe o porquê, né? Aí, uma assimetria na relação. Existe uma assimetria visível, porque o paciente seria historicamente considerado vulnerável. No entanto, né, eu recentemente pude escrever sobre isso, esse conceito de vulnerabilidade precisa ser pensado, porque não é apenas pelo fato de ser médico, por exemplo, de ser um profissional da medicina, que eu, ou qualquer, né, pessoa que exerça essa profissão, não possa estar em condição de vulnerabilidade. Então, a gente não pode partir da ideia de vulnerabilidade considerando situações que evidenciam rótulos, né? Porque médicos não são vulneráveis. Como assim? Médicos são vulneráveis também. E agora, na pandemia, a gente consegue perceber com muita nitidez a chamada vulnerabilidade acrescida, né? Que é um contexto social, um fato, um momento, ele vai ali, ó, demonstrar, né, com muita evidência, com muita clareza, a potencial vulnerabilidade de determinadas pessoas, de determinadas categorias. E aí a gente, então, consegue perceber, né, muitas vezes, que o que tradicionalmente pode ser concebido como não vulnerável, de repente, mudando um contexto ou uma situação em concreto, pode ser repensado como vulnerável. Né? E aí vem a dinamicidade da ideia de vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é um rótulo. Vulnerabilidade é uma condição que se altera, que se alterna, né, e que muitas vezes, dependendo da situação em concreto, vai evidenciar que naquele momento eu possa ser considerada vulnerável para aquilo, mas para uma outra coisa não, né? Então, essa ideia de dinamicidade
que o direito ainda não traz com evidência, que não trabalha, talvez, com um pouco mais de profundidade. A gente encontra na bioética, né, um estudo mais esclarecedor, mais minucioso, de como a vulnerabilidade se comporta nas relações sociais. E aí talvez fique difícil, eu sempre penso, Matheus, assim, será que a gente não pede muito do direito, então, estabelecer categorias objetivas? Não, né, a ideia é que nem tudo pode ser objetivado pelo tratamento normativo, isso é um fato. Mas muitas vezes a gente vai precisar aprofundar os discursos, aprofundar a interpretação da norma, levando em consideração elementos óbvios que são subjetivos, né? Então, eu não vou criar uma norma, pensar que é necessário criar uma norma para estabelecer categorias de vulnerabilidade, mas eu preciso interpretar a ideia de capacidade e de autonomia, que são elementos normativos, considerando elementos subjetivos como vulnerabilidade. Vulnerabilidade é algo difícil para o direito, né? Como é que eu vou conseguir identificar se eu ou se Matheus, nós somos vulneráveis em determinada situação? Né? Mas é um problema do direito também, não pode ser concebido apenas como um problema da ética, ou um problema da bioética, que é uma ética aplicada, né? Mas é um problema em si também da norma, a norma precisa se preocupar com isso, até porque se a gente entender que cada relação jurídica se concretiza a partir de fatos que são específicos, a gente começa a entender também que os fatos específicos também envolvem subjetivismos, né? Ou elementos de subjetividade e tudo mais. Então, eu acho, Matheus, que nessa reflexão, né, da gente de hoje, de entender autonomia e vulnerabilidade dentro da relação médico-paciente, nos cabe uma proposta, sobretudo, né, crítica, reflexiva, sobre a interpretação desses elementos pelo próprio direito. Ou seja, na área jurídica, como a gente tem interpretado a ideia da autonomia, né, a ideia da vulnerabilidade, e uma tentativa de apartar, desvencilhar esses dois elementos do que se põe na ordem jurídica como capacidade, por exemplo. Capacidade é uma categoria jurídica objetiva, né, que vai ter uma dimensão subjetiva, sim, muitas vezes, né, mas ela foi construída ali, dentro da teoria das incapacidades, a partir de um raciocínio que é objetivo. Eu uso muito o exemplo do critério etário, né, você dorme com 17 anos, 364 dias incapaz, e acorda com 18 anos capaz. Então, na verdade, isso é um critério que se torna objetivo. O critério etário é um critério puramente objetivo. Então, é por isso que a gente tem que fazer uma reflexão para desvencilhar, né, a solução dos problemas decorrentes da relação médico-paciente, passando puramente pela capacidade, e muitas vezes não fazendo uma reflexão adequada sobre autonomia, sobre vulnerabilidade, né, não trazendo elementos da própria bioética, né, que envolvem a relação médico-paciente, as próprias relações em saúde, né, pensar que os rótulos, eles não servem a avaliação ética e justa, né? Eles precisam ser, muitas vezes, como no caso da vulnerabilidade, concebidos com dinamicidade. Se a gente pensa no profissional de saúde, é isso que acontece. O profissional de saúde hoje é um profissional com vulnerabilidade acrescida, que ele está, né, atuando no contexto da pandemia de uma forma em que é evidente o crescimento da sua vulnerabilidade como sujeito social, como profissional, né, e assim sucessivamente. Eu particularmente entendo que existem várias evidências que comprovam, por exemplo, também a vulnerabilidade dos médicos, né, em relação à informação, no que tange à pandemia, ao grau de contaminação, às obrigações profissionais, né, que envolvem a esfera penal, civil, e assim sucessivamente. Então, acho que para a gente encaminhar, né, para raciocinar e fechar o entendimento, na perspectiva da pesquisa em direito médico, né, trazendo a questão para o direito médico, para a relação médico-paciente à luz do próprio direito, é necessário compreender, né, e propor uma interpretação que vem envolver sempre a relação médico-paciente pautada na ideia de informação, porque né, não há como a gente pensar numa relação entre duas pessoas que não seja calcada na perspectiva da boa-fé, né, e a boa-fé demanda a informação, isso é um fato, mas não pode ser apenas um elemento, essa informação, apenas um elemento que é cumprido de maneira automática, né, ela precisa vir aí acompanhada da aferição da ideia de autonomia e vulnerabilidade, porque senão ela não vai refletir aquilo que seria o ideal, né.
Então, a informação, enquanto um dever jurídico, e eu digo informação não só do paciente, mas do próprio médico, o médico também tem direito de informação correta pelo paciente, né? Muitas vezes o paciente omite aquilo que deveria, não deveria omitir para o profissional, e isso pode gerar algumas consequências. Então, a gente tem que pensar sempre que essa informação que é tão falada e tão fundamental para o desenvolvimento dessa relação jurídica, o desenvolvimento saudável dessa relação que tem uma natureza jurídica, né, ela precisa vir acompanhada de uma preocupação, que é a preocupação com a real autonomia e a real condição de vulnerabilidade, desvencilhando as duas do próprio sentido único de capacidade, porque a capacidade não vai resolver os problemas oriundos, por exemplo, da má interpretação, da má compreensão, né, do exercício do consentimento, da autorização, da recusa terapêutica, e assim sucessivamente. Então, Matheus, eu acho que essas são as minhas reflexões, as minhas contribuições, né, são iniciais, mas eu acho que é no sentido da gente poder fazer aí uma ponderação, uma reflexão em relação à contribuição do direito médico da bioética. Tá bom, professora, muito obrigado. Só tenho a agradecer a sua contribuição ao projeto, reflexões, ao NEB e aos alunos que irão assistir aqui à aula. Sei que temos um tempo muito corrido entre essa gravação, a senhora está com o tempo apertado, eu sei, mas tenho certeza que as suas palavras já são de grande valia para quem assistiu esse vídeo. Então, só tenho a gente, mais uma vez, a te agradecer pela participação e, se quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade já para a gente, né, encerrar aqui a gravação. Pronto, Matheus, eu que tenho que agradecer, né, estar sempre em contato com você, com os alunos, deixar mais um abraço para os alunos da UNEB, e reiterar a importância de se discutir, inclusive, disciplinas que a gente sabe que não existem, né, na grade curricular da graduação, por exemplo. Direito médico é uma disciplina que não é muito da graduação, embora ela já comece a aparecer como direito e bioética. Não sei se no campo de Valença, né, existe em si a disciplina, mas... Aqui tem tópicos avançados de direito civil, que inclusive é uma disciplina que eu vou lecionar nesse semestre agora. Pronto. Perfeito. E que dá, né, para a gente pensar aí num aporte de direito médico também, embora não seja literalmente, mas acho que a proposta da disciplina sempre é conduzi-la a partir, né, de uma especificação de coisas que vêm do direito civil e tal. Acho que é uma excelente proposta, viu, Matheus? Se quiser a gente trocar uma outra ideia, né, em outro momento a respeito de tópicos, seria muito bom. Então, meu amigo, muito obrigada, né, conte sempre comigo. Tá certo. Eu que agradeço aqui mais uma vez. Muito obrigado. E vamos encerrando aqui a gravação. E fica aí, teremos, né, fica o convite sempre que quiser também falar, participar do projeto, as portas estarão abertas. Tá certo? Muito obrigado e vou encerrando aqui a gravação. Até mais.